Olá, tudo bem? Para essa questão, né, a gente tem aqui a situação dessa caixa, que vai ter uma luz vindo aqui de fora. Essa luz vai passar pelo orifício que existe aqui na caixa e vai incidir aqui do outro lado. Então, o que que a gente vai ter aqui, né, nessa situação? Vai ter a luz se propagando retilinamente. Aqui elas vão se encontrar, mas cada uma vai seguir o seu caminho. Aqui, esse raio de luz que tá aqui, né, ele vai vir aqui de baixo. E esse raio de luz que tá aqui, ele vai vir aqui de cima. Então, por exemplo, se a gente imaginar uma árvore, a parte de cima da árvore vai ser vista aqui embaixo, e a parte de baixo da árvore vai ser vista aqui em cima. A imagem aqui, ela vai estar de ponta cabeça. Então, a gente precisa aqui ver quais são os princípios e ver qual deles melhor se encaixa. A alternativa A fala do princípio da superposição dos raios luminosos. O princípio da superposição, ele basicamente fala a mesma coisa que o princípio da independência dos raios luminosos, né? Que é o princípio que quando acontece a superposição deles, eles interagem, claro, né? Por exemplo, se eu colocar uma luz amarela e uma luz vermelha, vai formar a cor que é proveniente dessas duas, entendeu? A interação entre as cores. Mas depois que, né, elas deixam de estar na mesma posição, elas continuam se propagando normalmente. Então, basicamente, o princípio da superposição e o princípio da independência são a mesma coisa. Aí aqui, o princípio da reflexão da luz. O princípio da reflexão é aquele que nos diz que quando a gente tem, por exemplo, um raio luminoso vindo, quando ele atinge essa superfície de separação, ele reflete com o mesmo ângulo de incidência. Aqui a gente não vai ter nenhuma reflexão, nós vamos ter apenas o raio de luz se propagando e atingindo aqui, né, o lado para a gente ver a imagem, então essa aqui tá errada. O princípio da refração da luz é aquele dado pela lei de Snell-Descartes, N1 vezes sendo o ângulo de incidência igual a N2 vezes sendo o ângulo de refração. Ele precisa ter uma mudança de meio. Aqui fora, o raio de luz estava se propagando no ar, normalmente. E aqui dentro, esse raio de luz também vai estar se propagando no ar, sem mudança, né, do meio em que ele está inserido, não é possível. O princípio da propagação retilínea da luz é o mais adequado para explicar essa questão. Por quê? Porque a luz, ó, ela vai estar vindo aqui e ela, no caso, vai estar vindo aqui de fora, né? E ela vai se propagar retilineamente desde o ponto lá fora, que é onde vai acontecer, né, a reflexão da luz. Nesse caso, sim, porque a luz vem lá do sol ou de uma outra fonte, atinge o objeto que a gente vai ver, se reflete nesse objeto e vem se propagando retilineamente por todo o trajeto. Se propagando retilineamente, né, essa luz vai atingir o orifício e vai continuar se propagando de forma retilínea. Mesma coisa aqui embaixo. Ela vai se refletir no determinado objeto e vai começar a se propagar de forma retilínea. Quando atinge o buraquinho aqui, ela continua se propagando em linha reta. E é isso que proporciona a gente fazer a imagem. Porque, ó, se eu tiver um raio mais assim, ele é o raio que vai formar aqui. Se eu tiver um raio mais assim, ele é o raio que vai formar aqui, e assim por aí diante. Então, como todas as luzes estão se propagando de forma retilínea, então a gente encontra um extremo, né, que é o extremo possível que a luz que está vindo aqui de fora consegue atingir aqui o buraco, e é esse extremo que provoca aqui a formação da imagem. E daí todos os raios de luz que estão dentro desses dois extremos aqui, né, que é aqui, ó, se você fizer o prolongamento desse, você encontra os dois extremos. Aí todos os raios de luz que estão aqui no meio, eles vão entrar aqui pelo orifício e formar a imagem. E daí os que estão, né, mais pra cá, por exemplo, daí eles já não passariam dentro do orifício, né? Ou se passassem, a imagem seria formada aqui em cima. Então, é pelo princípio da propagação retilínea da luz que a gente consegue explicar aqui que essa luz de fora vai vir aqui para dentro e vai produzir uma imagem invertida.
E aqui o princípio da independência dos raios luminosos é a mesma coisa que a alternativa A, né, que é aquela questão de que depois do encontro entre duas ondas de cores diferentes, digamos assim, de frequências diferentes, cada uma continua o seu caminho normalmente, tá bem?